RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos a mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e comigo hoje eu tenho a doutora Catarina Alvarez, que é psicóloga e também responsável pelas relações institucionais da Alzheimer Portugal. E hoje, sendo o dia 21 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e é exatamente sobre isso que nós vamos falar. E muito bem-vinda, doutora Catarina. E muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a disponibilidade. Para bom início de conversa, estima-se que em Portugal existem cerca de 194 mil pessoas com demência, se é que a gente pode dizê-lo assim, e das quais 60% ou 80% dessas pessoas é derivado de Alzheimer. Mas no fundo, o que é esta doença? Será apenas a perda de memória ou envolve muito mais? Então, a doença de Alzheimer e as outras demências, vamos falar no plural, resultam de doenças e ilusões que afetam o cérebro e que vão comprometer o funcionamento cognitivo. O que é que isto quer dizer na realidade? Vão comprometer as nossas capacidades cognitivas, como a memória, a atenção, o raciocínio, a orientação, a linguagem e por aí fora. E vão comprometer de tal modo que vão colocar em causa, digamos assim, a nossa autonomia, a nossa capacidade de desempenhar as nossas tarefas do dia a dia. Muitas vezes, associadas a estas alterações de natureza cognitiva, também verificamos alterações do humor e do comportamento. Então, no fundo, é este conjunto de alterações cognitivas, por um lado, do humor e do comportamento, que vão afetar, num segundo momento, a nossa capacidade, como eu dizia, de gerir a nossa vida, de gerir o nosso dia a dia. E será que nós poderíamos também dizer que o Alzheimer tem as suas fases, vamos dizer assim, isto no contexto de sintomas? Será que existem sintomas que começam a aparecer e depois disso como é que dá para reconhecer ou como é que é feito o diagnóstico? Bom, para já dizer que estas alterações de que eu falei agora mesmo são alterações que são superiores àquelas que são detectáveis no decurso do envelhecimento biológico normativo, não é? Isto por um lado. Por outro, são condições neurodegenerativas e por isso mesmo progressivas. Portanto, é expectável que as coisas vão evoluindo no tempo. E quando eu digo evoluindo no tempo, é ao longo de vários anos. Nós podemos falar, por exemplo, em três fases: uma fase inicial, uma fase moderada e uma fase grave, ou final, tardia, não é? E, portanto, ao longo destas várias fases, porque o percurso da doença é dinâmico, nós vamos, no fundo, assistindo aqui a um agravamento destas dificuldades. Portanto, a pessoa, numa primeira fase, vai precisar, enfim, de algum apoio, de alguma supervisão, de alguma ajuda. A determinada altura, numa fase intermédia, vamos começar a verificar mais alterações e a ajuda tem que ser um apoio mais direto. E numa fase mais final ou tardia, a pessoa está, a maior parte das vezes, totalmente dependente e a precisar da ajuda de terceiro. Mas eu, de propósito, gostava aqui de sublinhar este facto, é que o curso desta doença acontece ao longo de muitos anos. E, portanto, numa primeira fase e mesmo numa fase moderada, a pessoa ainda tem muitas capacidades e nós temos é que puxar por essas capacidades, não é? Empoderá-la, capacitá-la para que possa viver com autonomia, com bem-estar e qualidade de vida o maior tempo possível. E no caso, o diagnóstico, será que alguns casos eles são assim logo mais visíveis ou... Porque, por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que já foi diagnosticada mas ela, assim, à primeira vista não dá a entender que já perdeu muitas das suas capacidades cognitivas, tal e qual como a doutora estava a falar. Então, como é que funciona? Será que às vezes não é um susto que é pregado à pessoa? Ou será que só se consegue fazer mesmo num estado mais avançado? Porque essa é a minha grande dúvida, não sei se os ouvintes têm, mas é. Nós aqui temos que pensar que em Portugal e nos países, mas agora Portugal é que nos importa, nós continuamos a ter muito desconhecimento em relação a estas doenças, não é? À demência, e muito estigma, muito preconceito. Okay. Portanto, estas são duas barreiras a um diagnóstico atempado, não é? Porquê? Porque se a pessoa tem falta de informação, muitas vezes aquilo que é dito, e até pelos profissionais, é que todas estas alterações decorrem do envelhecimento normal, é expectável, então o que é que cria? A sua memória não pode ser a mesma daquela que tinha quando se tinha 20 anos e tal, e vamos desvalorizando estes sintomas e estas dificuldades, não é? Porque não temos informação exatamente para estarmos alerta para determinados sinais e para valorizarmos
estas queixas que vamos tendo junto do nosso médico de família. Portanto, aqui perde-se muitas vezes demasiado tempo. E o tempo aqui é crucial. Porquê? Porque o diagnóstico tem que ser atempado de modo a que a pessoa ainda esteja em condições de fazer uma série de coisas, seguir o seu futuro, no que respeita, por exemplo, ao lugar onde pretende, a partir de determinada altura, viver, tomar decisões relativamente ao seu património, ter algumas conversas com alguns familiares, enfim, ter a oportunidade de exercer ela própria os seus direitos, as suas vontades e de planear o futuro. E, portanto, isso só acontece se o diagnóstico for atempado. Quem faz mais tardia, como falávamos há pouco, as pessoas vão perdendo as suas faculdades e vão tendo cada vez mais dificuldades em perspectivar o futuro, tomar decisões, raciocinar a propósito de prós e contras das decisões que vão tomando. Portanto, o diagnóstico atempado é fundamental. Mas, como eu dizia, nós continuamos com muito desconhecimento à falta de literacia sobre este tema em Portugal e, ao mesmo tempo, persiste muito preconceito. Portanto, as pessoas não gostam, e é natural, de receber um diagnóstico desse tipo, que, no fundo, as pode discriminar, as pode excluir do ponto de vista social. Portanto, o primeiro passo aqui é, do ponto de vista da comunidade e do ponto de vista da sociedade, veicular mais informação, irmos trabalhando a questão do estigma e do preconceito, e do ponto de vista individual, quando a pessoa vai sentindo esta queixa, o primeiro passo é, de facto, dirigir-se ao médico de família, valorizar, como eu dizia há pouco, estas alterações que se vão sentindo, para que depois o médico de família possa encaminhar para um médico especialista. E o médico especialista, neurologista, psiquiatra, no fundo é o profissional para fazer um diagnóstico formal, e para isso vai precisar de fazer várias coisas. Portanto, vai precisar de recolher a história clínica do doente, com a ajuda da pessoa que estiver a acompanhar o doente para recolher informação suplementar, vai fazer um exame físico geral e um exame neurológico, vai solicitar análises, vai solicitar uma avaliação habitualmente, não é? Depois disto, cada caso é um caso e o médico pedirá adicionalmente aquilo que entender oportuno. Mas habitualmente pede-se também uma avaliação neuropsicológica. O que é uma avaliação neuropsicológica? No fundo, é uma avaliação das tais funções cognitivas, para nós percebermos exatamente e de forma objetiva se a pessoa tem um desempenho abaixo daquilo que é expectável para a sua idade e para o seu nível de escolaridade. E vai também solicitar uma avaliação, um exame de neuroimagem, habitualmente uma TAC crânioencefálica, para ver, no fundo, como é que está o cérebro, do ponto de vista da sua estrutura. Portanto, no fundo, o que é preciso aqui? Valorizar as queixas, dirigir-se ao médico de família e, num segundo momento, ter uma consulta com o médico especialista e começarmos aqui a desbravar e a entender o que é que poderão ser estas alterações que se verificam, porque pode não se tratar de uma demência, pode-se tratar de uma outra coisa qualquer e importa muitíssimo perceber o que é que a pessoa tem. Bom, e aqui já ficam preciosas orientações para quem estava com dúvida ou pelo menos ainda não tomou a coragem, vamos dizer assim, exatamente por causa desse preconceito e medo que às vezes pode gerar. No caso agora, por exemplo, de prevenção, será que nós podemos encontrar dentro de uma boa rotina alimentar ou até de exercício físico, existe alguma forma que possa prevenir isso ou pelo menos prevenir que seja tão rápido esse tipo os vários tipos de demência, mas nomeadamente o Alzheimer? Olha, eu fico muito grata pela pergunta, porque se há pouco dizíamos que ainda há pouca informação sobre a doença, ainda há menos informação sobre aquilo que é possível hoje em dia fazer para reduzir o risco de desenvolver demência, não é? Portanto, esta informação é crucial ser transmitida à população, porque aquilo que nós sabemos hoje, aquilo que a ciência nos diz de forma bastante consensual atualmente, é que até 40% das doenças podem ser prevenidas ou adiadas. Então nós temos aqui muito trabalho a fazer em termos da prevenção. E também diz o seguinte, diz que a prevenção deve começar cedo, no início da vida, e deve-se fazer ao longo da vida, ao longo de todo o ciclo de vida, não é? Agora, o que é que nós sabemos? Sabemos que o principal fator de risco para desenvolver demência é a idade. O que é que isto quer dizer? Quanto mais idade vamos tendo, mais hipóteses temos de vir a desenvolver demência. Ainda que o envelhecimento não pressuponha necessariamente demência. E esta é outra informação absolutamente fundamental, não é? Então, por isso mesmo é que tem que haver um diagnóstico e temos que perceber se aquelas alterações decorrem do envelhecimento dito normal ou normativo ou se já
significam o início de uma demência. Portanto, a idade, nós não podemos fazer nada em relação à idade, antes pelo contrário, queremos viver mais e melhor, não é? Exato. Mais tempo e com melhor qualidade de vida. Portanto, quais são então os fatores de risco que são modificáveis, não é? Em relação aos quais nós podemos fazer qualquer coisa? Então, nós hoje sabemos que são 12 esses fatores de risco. O primeiro é um baixo nível educacional. Uhum. Depois temos a hipertensão, a diabetes e a obesidade, o abuso de bebidas alcoólicas, o tabagismo, a depressão. Temos também a inatividade física, os traumatismos crânioencefálicos, a perda da audição, a poluição atmosférica e o isolamento social. Uhum. Nós temos que trabalhar a nível individual e coletivo todos estes fatores de risco que nós sabemos que, se os controlarmos, vamos reduzir então o risco de desenvolver demência. Portanto, como há pouco dizia, cuidar da nossa alimentação é um passo fundamental. É um passo fundamental porque interfere com a questão da diabetes, da obesidade e hipertensão, não é? Portanto, se nós estamos a trabalhar no sentido de controlar esses fatores de risco, estamos a prevenir a demência, fazer atividade física regular, como eu disse há pouco, a inatividade física, o sedentarismo é um fator de risco conhecido. Temos que deixar de fumar e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, e investir na aprendizagem ao longo da vida. E esta aprendizagem pode ser uma aprendizagem formal, no sentido de fazermos uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento e por aí fora, mas também pode ser, por exemplo, aprender uma segunda língua ou aprender a tocar um instrumento musical. Nós sabemos que esta é também uma estratégia com vista a reduzir o risco de desenvolver demência. Isso, não queria interromper, mas no caso também a leitura, ter uma rotina de leitura é uma leitura. atividade. Ora bem, e porquê que se fala na leitura? Por aquilo que nós sabemos é que nós conseguimos prevenir ou reduzir o risco se apostarmos em duas coisas. Por um lado, diminuirmos o risco de lesões no cérebro e, por outro, aumentarmos a chamada reserva cognitiva. E como é que nós fazemos isto? Fazemos isto através de atividades que estimulem a atividade neuronal, não é? E, portanto, a leitura é uma atividade que faz exatamente isso. É prazerosa, além do mais, para uma série de pessoas, não é? E todas estas atividades e todas estas estratégias têm que implicar aqui também qualquer coisa de significativo para a pessoa, senão cai em saco roto, digamos assim. Exato. E, portanto, sim, a leitura é uma forma de nós estimularmos o nosso cérebro, tocar um instrumento musical, como eu há pouco dizia também, e muitas vezes nós temos esta ideia da estimulação intelectual como aspectos relacionados com lápis, papéis, mas pode ser também dançar, por exemplo, não é? É uma forma de estimular o cérebro. Mas além de cuidarmos da nossa alimentação, de fazermos atividade física e de apostarmos na aprendizagem ao longo da vida, há um outro aspecto que é aqui crucial e que eu sublinho sempre, tem a ver com a interação social. Nós precisamos de conviver mais de forma regular ao longo do tempo com pessoas que gostamos, de participar socialmente na comunidade, no fundo de manter a ligação aos outros. Porque, como eu dizia há pouco, o isolamento social é um fator de risco para desenvolver demência. Portanto, importa também muito apostar aqui, em manter a conexão com os outros e, portanto, a conviver e a participar socialmente. Uma última nota, porque falámos aqui de um fator de risco, por exemplo, como o traumatismo crânioencefálico, uma última nota a este propósito, que é termos cuidado em cumprir as regras de segurança e diminuir os riscos de queda. Portanto, veja como há tanta coisa que, do ponto de vista individual, nós podemos fazer, de facto, para melhorar a saúde do nosso cérebro e para evitar essa demência. Fantástico. Eu acho que já tivemos aqui todas umas boas dicas para saber como levar a vida daqui para a frente. E, no fundo, nunca será tarde demais, penso eu, não é? Nem cedo demais. Nem cedo demais, exatamente. Ficou bem complementado agora. Bom, nós já discernimos um pouco acerca do que é que se trata, assim como também já falámos acerca das fases, como prevenir e tudo mais, mas agora, como é que nós podemos chegar à conclusão de como é feito o tratamento da doença? Ora bem, para a esmagadora maioria das demências ainda não existe um tratamento dito curativo. Agora, há imensa coisa que nós podemos fazer, e essa é também uma mensagem que tem que ser passada, porque demasiadas vezes se ouve, tem demência, a partir de agora não há nada a fazer. Olha, é assim. Não, de todo. Há muita coisa a fazer. Então, o que é que nós podemos fazer? Por um lado, há tratamentos farmacológicos que não vão curar
mas vão controlar os sintomas e, portanto, vão proporcionar uma melhor qualidade de vida. E há também, portanto, temos uma abordagem farmacológica, há medicamentos a tomar, que os médicos especialistas é que prescrevem, e vão prescrever em função da demência que a pessoa tiver. E também há, pois, toda uma panóplia de intervenções não farmacológicas, portanto, que não implicam a toma de medicamentos, que ajudam a pessoa a manter a sua autonomia, o seu bem-estar e, portanto, a melhorar a sua qualidade de vida. Estamos a falar, por exemplo, do treino ou da estimulação cognitiva. O que é que vamos fazer aqui? No fundo, vamos potenciar a capacidade cognitiva que a pessoa ainda mantém, não é? Em termos da memória, da atenção, da linguagem, do raciocínio, por aqui fora. Portanto, há muito a fazer a este nível. A pessoa ter também ocupações significativas para ela, manter-se ocupada, é um aspecto fundamental. E depois pode fazer outro tipo de abordagens não farmacológicas, relacionadas, por exemplo, com a música ou com a estimulação multissensorial. Isto até em fases mais tardias da doença pode ser muito benéfico. Portanto, a mensagem principal aqui é que há muita coisa a fazer do ponto de vista medicamentoso e do ponto de vista não farmacológico. O que acontece é que demasiadas vezes nós não temos acesso à intervenção não farmacológica. Portanto, em Portugal não existe ainda, espalhado, digamos assim, por todo o nosso território, respostas deste tipo a que as pessoas possam facilmente aceder, próximas das suas residências, acessíveis do ponto de vista geográfico, portanto, mas também financeiro, e com técnicos qualificados para exatamente poder apresentar e intervir desta forma, não é? No caso, tendo em conta que não existe um tratamento curativo, não sei se esta pergunta será um bocadinho ousada demais, mas como é que a doutora Catarina consegue ver os avanços e até mesmo as previsões da ciência relativamente à doença do Alzheimer? Olha, se calhar a este propósito vou dar uma nota aqui menos positiva, porque efetivamente há muitos anos que existem, portanto, vários consórcios internacionais que procuram, através de ensaios clínicos, encontrar um medicamento que efetivamente trate a demência. Não é? E não tem havido grande sucesso a este propósito. Portanto, saíram alguns medicamentos que ajudam a controlar os sintomas, como eu dizia, portanto isto já é importante, mas ainda não se conseguiu um tratamento que efetivamente seja curativo, como eu dizia. E apesar dos esforços, portanto, há cada vez mais esforços, há cada vez mais investimento financeiro para encontrar o tal medicamento, o fármaco, que viesse, enfim, no fundo aqui, revolucionar a forma como é abordada a intervenção e o tratamento nas demências, e aquilo que é expectável é que esta procura, digamos assim, se prolongue por mais anos. Não estamos ainda, assim, mesmo às portas de encontrar o tal medicamento. Há uns meses atrás houve uma esperança com um determinado fármaco. Esse fármaco não foi depois aceito pela Agência Europeia do Medicamento, portanto, por uma série de razões, e portanto isto é um bocadinho o exemplo daquilo que tem sido o trajeto em termos de investigação, não é? Portanto, várias esperanças e depois vários recuos, porque é preciso que esses medicamentos depois sejam eficazes, não é? Porque todos os medicamentos têm também efeitos secundários e, portanto, o benefício tem que ser maior que o custo. Não é? Exatamente. Portanto, vamos ter que aguardar. Agora, deixe-me só dizer, no que respeita à investigação e à ciência, é que, paralelamente a este esforço cada vez maior de se encontrar um medicamento, há outro tipo de investigação que vai acontecendo ao mesmo tempo, que tem a ver com encontrar intervenções não farmacológicas cada vez mais eficazes para ajudar as pessoas a viverem com maior autonomia, bem-estar e qualidade de vida. E, portanto, isto é também muitíssimo importante. E isto está a acontecer. E avançando já para a última pergunta, embora esteja muito, muito boa a conversa, mas até mesmo para mim, para tirar dúvidas, nós podemos ter essa noção, e eu creio que também os nossos ouvintes de alguma forma já lidaram com alguém ou conhecem alguém que tinham algum familiar a lidar com esta questão. A verdade é que o Alzheimer não afeta só a pessoa que está doente, mas também os membros da família ou qualquer tipo de cuidador que esteja responsável por essa pessoa. No caso, que apoio se pode dar a quem cuida e a quem está perto
e como é que essa pessoa ela pode estar, vamos dizer assim, bem estruturada para dar uma melhor qualidade de vida a quem tem a doença? Mas fico novamente grata pela pergunta, porque nós não podemos falar de demências sem falar do cuidador, não é? Se há Sim. pouco falávamos que ao longo dos anos a pessoa vai perdendo a autonomia, vai ficando cada vez mais dependente, precisa cada vez mais do apoio de um terceiro, ou de vários terceiros, não é? De várias pessoas, de cuidadores informais, que habitualmente são familiares, e depois também de cuidadores profissionais, não é? Desde 2019 as coisas mudaram um bocadinho em Portugal, em termos de políticas públicas, porque foi publicado o Estatuto do Cuidador Informal, numa tentativa de valorizar e reconhecer este papel, que é absolutamente insubstituível. Portanto, desde 2019 que nós temos, no fundo, uma ferramenta no nosso país para melhorar a vida destes cuidadores, no sentido de lhes prestar os apoios que necessitam, e os apoios que necessitam são variadíssimos, porque as necessidades são variadíssimas, quer dizer, a demência, no fundo, vai afetar primariamente a pessoa que vive com esta doença, mas afeta também a família de forma transversal, no que respeita à sua profissão, se a pessoa ainda estiver em idade ativa, o cuidador, não é? No que respeita muitas vezes a questões financeiras, porque é necessário fazer agora mais gastos e muitas vezes a pessoa está com menos tempo para trabalhar tantas horas, não é? Há até quem deixe de trabalhar para poder cuidar. As pessoas depois têm dificuldades do ponto de vista da sua saúde física e da sua saúde mental, muitas vezes descuradas, porque têm o foco na pessoa de quem cuidam e desfocam-se de si, digamos assim, e portanto têm menos hábitos de check-ups regulares, preventivos, e estão mais sujeitos portanto, a doença física, mas também a doença mental, designadamente a ansiedade e a depressão. Portanto, têm aqui um conjunto muito alargado de necessidades, não é? A sua esfera familiar, relacional, social é muito atingida, digamos assim, pela prestação de cuidados. Portanto, estas pessoas habitualmente isolam-se, distanciam-se, não têm a mesma oportunidade que tinham de realizar atividades de lazer e de estar com os outros, e, portanto, é preciso, de facto, aqui um conjunto muito robusto de medidas de apoio para ajudar estas pessoas que fazem este trabalho absolutamente meritório e de valor. O que é que acontece com o Estatuto? O Estatuto tem lá um conjunto de medidas de apoio já identificadas. Tivemos, numa primeira fase, a implementação de 30 projetos piloto em 30 concelhos do país, e agora o que se pretende é que seja o Estatuto implementado em todo o território nacional e que estas medidas de apoio sejam efetivamente concretizadas e cheguem efetivamente a quem precisa. E estamos agora aqui neste ponto crítico, não é? Por outro lado, também já percebemos, com este tempo que decorreu, que vamos precisar de o robustecer, portanto, e de o alterar em vários aspectos. Portanto, no fundo, até enquanto Alzheimer Portugal, enquanto associação de doentes que somos, temos de ir agitando estas bandeiras, fazendo pressão para que efetivamente aquilo que foi definido por lei seja efetivamente entregue a quem precisa. Sem dúvida alguma. Doutora Catarina, muito obrigada por tanto esclarecimento e também por tanto, vou usar assim uma expressão muito do calão, mas um bom abre-olhos dado ao assunto, porque realmente às vezes falta-nos também um pouco mais de interesse em aprofundar os nossos conhecimentos sobre isso e também para prestar apoio a quem cuida, que eu acho que isso também é muito... Ora bem, e já agora deixa-me dar uma última nota muito rápida, só dizer que quem precisar de informação, quem precisar de apoio, ligue para a associação, falem connosco, nós existimos exatamente para esse efeito, estamos de portas abertas e, portanto, não hesitem em entrar em contacto connosco. E muito obrigada por esta oportunidade. De nada, obrigada pela disponibilidade. E assim terminamos mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da rádio RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e deixo aqui também mais um lembrete que vocês podem ouvir este e mais outros programas da RTM a partir das plataformas digitais. Até uma próxima. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.